gente está feliz demais por mais um encontro como esse. Elisângela, seja bem-vinda. Nossos encontros, eles estão sendo gravados e a gente está colocando lá no canal do YouTube, porque tem mulheres que não estão podendo participar em tempo real. E como o curso é bom demais, elas pedem para assistir depois. Então, a gente está gravando, né? E colocando lá depois no nosso canal do YouTube. E estamos com bastante visualizações, glória a Deus. E hoje, no capítulo 3, a gente vai aprender sobre a mulher excelente. Né? A mulher do reino, ela é uma mulher excelente. E excelente vai ser excelência, melhor dizendo. Vai ser a palavra-chave do curso de hoje. Eu vou falar bastante essa expressão, eu acredito que o pastor Edson também vai falar muito sobre esse termo, porque é a palavra-chave do nosso curso de hoje. Né? Mas vamos orar primeiro, né? Antes da gente começar, vamos orar. Pai de amor, de bondade, nós estamos honrando o teu nome com mais um compromisso assumido diante da tua presença. Desde já eu quero agradecer, porque eu sei que o Senhor está conosco, está abençoando cada coração, está fortalecendo as nossas vidas, nos deu um dia muito abençoado, onde nós pudemos trabalhar, cuidar dos nossos interesses, e agora nós estamos aqui nos reservando a este momento de aprendizagem, de ministração da tua palavra. Eu oro pela nossa vida, pela vida do pastor Edson, que vai ser canal de bênção para nós. Eu oro por todas essas mulheres que vão ouvir, participar, e também oro por aquelas que irão ouvir depois, que os corações possam ser tratados diretamente, que a bênção do Senhor possa nos alcançar em mais uma revelação neste capítulo de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo é um capítulo excelente, como nós já falamos, mas o nosso curso ele tem o objetivo, né, de encorajar e mostrar de modo teológico e prático como termos uma fé que aponta para o caminho do milagre que nós aguardamos, aquele que nós ansiamos ver que aconteça em nossa família, na nossa igreja e até na comunidade. Também vai abrir nossos olhos, nos proporcionando uma aventura esclarecedora ao longo das Escrituras, com destino, obviamente, ao nosso próprio coração. Enfim, nos preparar para aproveitarmos todo o nosso potencial. Quando eu digo todo o nosso potencial, é porque nós não utilizamos no reino, vamos dizer assim, nem um terço do potencial que Deus tem nos dado. A gente não tem usado nem um terço. Na verdade, uma mulher do reino, né, ela se emerge muito mais forte, muito mais sábia, muito mais motivada, né, porque ela tem, assim, em Cristo, um alto potencial, um alto potencial. Então, a gente vai se tornar, é o que nós esperamos, ao final deste livro, né, a gente vai realmente se sentir mulheres do reino, tá? E os pontos importantes que nós vamos discutir, eu vou começar com a lição de número 1. A gente vai tentar definir o que é excelência. A gente tem, assim, coisas a fazer. Ok, Graci? A gente tem coisas a fazer, nós temos trabalho, nós temos habilidades naturais, cada uma de nós. Agora mesmo a Vera está ali construindo, costurando, né, vestidos, cada um mais lindo, diferente um do outro, e são pequenos detalhes que ela aprende enquanto ela está ali. Então, ela procura fazer da melhor forma, da forma mais excelente possível. A gente tem a Heloísa, que nesse momento está trabalhando com um aluno autista. Ela é formada, ela é pedagoga, então ela vai dar o melhor que ela puder nesse trabalho que ela vai fazer. E, assim, cada uma de nós temos a Elisângela que está assistindo, que faz, assim, doces maravilhosos de chocolate, bolo, coisas deliciosas, e cada vez mais, né, caprichando, e muito gostoso, e se aprimorando. Então, a gente procura fazer tudo
com o máximo de excelência que a gente pode, porque a gente quer que o produto do trabalho das nossas mãos seja reconhecido e também atinja os objetivos propostos, né? Por exemplo, eu sou secretária de uma escola da rede estadual. Eu trabalho diretamente com o público. Então, eu procuro oferecer um atendimento de excelência, da melhor forma que eu possa, né? Para que os pais eles possam se sentir à vontade, para que eles possam se sentir satisfeitos. Há pouco tempo, inclusive, recebi a visita de um pai que veio trazer um histórico escolar, e ele disse assim, eu quero te dar esse chocolate porque no último atendimento você foi 10, você foi uma pessoa maravilhosa no atendimento com o meu filho. Então, eu trouxe esse chocolate para você. Eu fiquei encantada, né? Porque, assim, a gente não faz para ficar querendo receber presente, mas, na verdade, a gente faz porque a gente quer ver as pessoas felizes. E a excelência, ela é um aspecto da nossa vida que a gente também quer para nós, né? A maioria de nós gosta dessa palavra excelente. Inclusive, as nossas ações, elas revelam as nossas preferências. Tudo que a gente faz escolhendo fazer de acordo com o gosto, daquilo que a gente realmente gosta, daquilo que a gente realmente prefere, né? Por exemplo, quando se trata de um bem-estar físico, a gente quer um médico excelente. Você não quer um médico qualquer, que olha assim para você e fica escrevendo e não te pergunta nada, não te examina. Na verdade, você quer um médico que possa conversar, investigar, ele quer que você se sente para te examinar, né? Você quer um atendimento com excelência, ok? Também tem, assim, quando a gente quer, numa lanchonete ou num restaurante, a gente não quer ser atendido por um garçom mastigando chiclete, assim, de qualquer maneira, né? A gente quer um garçom que nos atenda com atenção, pergunte aquilo que a gente realmente quer. Quando a gente pede sugestões, ele possa nos dar as sugestões melhores da casa. A gente quer um atendimento de excelência. Quando a gente vai fazer uma viagem de avião, a gente quer viajar numa aeronave a melhor possível para que a gente se sinta segura naquela aeronave. Você não vai andar com um avião que daqui a pouco ele vai começar a tremer, você vai ficar insegura, vai ficar em pânico e vai achar que o avião vai cair. Na verdade, você quer um avião, né? Um avião, a melhor aeronave que for possível, né? Bem-vinda, Márcia Moço. Já estava sentindo sua falta. Quando a gente tem um carro, né, gente? A gente quer um carro que a gente não tem que ficar empurrando ele. Ai, meu Deus, acabou acabou a gasolina, né? Eu vou ficar empurrando. Não, de jeito nenhum. Eu quero um carro que possa me levar onde eu quiser quando eu ligar na chave e ele pega. Eu não quero um carro qualquer, eu quero um carro de excelência, né? Então, mesma coisa é em relação à mulher do reino. A mulher do reino, ela entende que a sua posição é privilegiada e ela exige que ela tenha, né, que ela seja um exemplo de vida o mais alto que o estabelecido pela cultura. Isso aqui é uma coisa bem interessante. A gente, como mulheres do reino, eu quero que você se sinta especial. Eu quero que você pense que você é uma mulher escolhida, que você é uma mulher separada, que você é uma mulher que tem um chamado, que você é uma mulher que foi encontrada por Deus, né, para exercer funções na obra de Deus e com um nível de excelência. Não de qualquer maneira, com um nível de excelência, né, gente? Então, essa mulher sabe que Deus exige que ela seja excelente. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Aí algumas pessoas, pastora Márcia, interpreta esse versículo assim, quer ver? Tudo que vier às minhas mãos seja feito conforme as minhas forças. Então, assim, eu só posso fazer desse jeito, vou fazer desse jeitinho. Na verdade, eu falei isso agora, logo no início da palestra. A gente não usa o potencial todo que a gente tem. Ah, não, a minha força só vem até aqui.
Só até aqui. Daqui eu não posso passar. Não, nada disso. Nós somos resilientes. Vocês sabem o que significa resiliente? Resiliente é você esforçar-se ao máximo daquilo que você realmente pode. Você usar toda a sua força e não ficar economizando. Não economize força. Meu Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 13, 13. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. O Senhor, ele julgará a excelência do nosso trabalho. Deus quer que você se esforce para atingir um nível acima do desejado. Um nível acima. Amadas, não nos conformemos com a maneira que nós executamos as obras de Deus. Não, não vamos nos conformar. Vamos dar o melhor. A gente não pode economizar. Não podemos economizar. Não podemos oferecer a Deus, presta atenção, aquilo que não seja de esforço. Não podemos oferecer ao Senhor aquilo que não tem nenhum sacrifício. Nada disso. Pelo contrário, as nossas ofertas ao Senhor, elas precisam ser oferecidas com todo o esforço maior que pudermos fazer. Porque Ele é o condutor, Ele é o merecedor disso, né? Ele é o merecedor dessa obra, desses feitos. Ele nos fez com primazia. Quando Ele nos fez, Ele não disse haja Márcia, haja Edson, haja Verinha. Não, Ele não disse isso. Ele disse façamos, conforme a nossa imagem e semelhança. Ele parou tudo para nos fazer. Principalmente a mulher. A gente falou sobre isso no capítulo 1. A mulher, ela foi feita, né, de uma segunda visão, porque ele já tinha feito o homem, né? Ele já tinha feito o homem. E aí, quando ele foi fazer a mulher, ele fez uma reunião, ele, o Filho e o Espírito Santo. Vamos fazer, né? Vamos deitar o homem, fazê-lo adormecer, e vamos mexer na sua costela. Ele planejou fazer a mulher. Não fez de qualquer maneira. E observe que quando Jesus esteve na Terra, nos 3 anos e meio de seu ministério, quando ele se relacionava com as mulheres, ele tinha uma forma específica de lidar com cada uma. Ele não generalizava o tratamento com as mulheres. Não, eu vou tratar a mulher samaritana, a Ciro-fenícia, a mulher encurvada, vou tratar todo mundo igual. De jeito nenhum. Ele teve um tratamento específico com cada uma delas. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele ama as mulheres, né? Ele nos ama, ele nos entende, ele nos conhece, ele sabe do que somos ou não somos capazes. E ele fica triste, ele se entristece quando a gente faz para ele as coisas de maneira procrastinada, de maneira relaxada, de qualquer maneira, e ele não merece. Então, a gente precisa fazer o melhor, fazer de modo excelente, né? Que Deus possa nos fazer refletir sobre isso nessa live de hoje. Agora, o pastor Edson, ele vai falar de 2 exemplos bíblicos, né? O primeiro, a Ruth, e depois a Febe. Febe, inclusive, é de pouca fala, tem pouca coisa sobre ela, mas a pouca coisa que tem sobre ela é de uma forma bem interessante. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Tá bom, gente? Eu vou buscar uma garrafinha com algo que eu me esqueci de trazer, mas eu vou voltar e vou ficar aqui com vocês. E o pastor Edson está, então, com a palavra. Pastor Edson, pode falar, então, a partir da lição de número 2. A paz, queridas. Denise, se o som estiver legal, aí você me dá um ok. E Ok. essa lição, né, sobre a excelência das mulheres do reino, o reino que ele não é físico,
né? Não está paupado em coisas materiais. O reino ele não é comida nem bebida, né? O reino é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Então, vocês, quando se identificam como mulheres do reino, vocês se identificam com algo que não está, que não é físico, que não é palpável. Porém, o reino se manifesta em algo que é palpável. O reino que é paz, né? Que é justiça e alegria no Espírito Santo. A paz, Luísa. Então, quando você vai trazer, por exemplo, justiça, manifestar justiça no reino, você alimentando alguém, você ajudando alguém, você está manifestando a justiça social no reino, através do físico. Quando você traz alegria, manifesta a alegria do reino, como mulher do reino, né, você está trazendo com a sua presença física, com as suas palavras. Então, o reino não é comida nem bebida, não é algo físico, mas ele é manifestado, paz, Tânia, ele é manifestado nas coisas físicas, no dia a dia, no cotidiano, né? Eu achei muito interessante quando o objetivo do estudo é exatamente você, como mulher do reino, aguardar sempre os milagres no seu cotidiano, na família, na igreja, na sociedade, né? E esse tema excelência, é, vamos dizer assim, hoje em termos de mundo, não está muito difícil para a mulher do reino ser exemplo de excelência, porque está nivelado muito por baixo, né? A excelência no mundo hoje está muito nivelado por baixo, em termos de Brasil e principalmente do mundo. Nós tivemos agora aí 2 semanas atrás, uma semana atrás, né? A nossa artista hoje maior e mais conhecida do mundo, que é a Anitta, sendo a música mais tocada no mundo através do Spotify, né? E quando você vê essa tal letra, porque aí você, para ser um ser informado, né, o que, que tem essa letra e essa música para ela ser a mais tocada no mundo pela plataforma Spotify? Quando você vai ver a letra da música, é algo, acho que a letra mais baixa, mais suja, mais porcaria que eu já ouvi em termos de música brasileira. A letra é terrível. Se você não teve oportunidade ainda de ver essa letra, que foi a mais tocada no mundo durante a semana passada, leia a letra dessa música, pelo amor de Deus. E, e aí é um nível de excelência, porque ela hoje é a referência da mulher brasileira no mundo. Olha o referencial de excelência que o mundo vê em relação às mulheres do Brasil. Então, vocês que são mulheres do reino, o seu nível de excelência é um pouco mais alto, ou muito mais alto, né? Hoje, a Denise leu que tem um padrão estabelecido de excelência na cultura hoje, pela cultura, e que o nível da excelência da mulher do reino tem que ser mais alto do que o estabelecido pela cultura. Eu não diria que não é nem esse nível hoje, ele não está nem estabelecido, ele está imposto. Estão tentando impor um nível de cultura e de excelência para as mulheres muito baixo. E vocês que são mulheres do reino, né, têm a oportunidade sempre de mostrar que é um padrão mais excelente e mais alto, né, a ser seguido. E graças a Deus isso tem sido uma constante. Desde Eva, né, passando aí por Raquel, por Rebeca, por Ruth, né? Enfim, pelas mulheres do ministério de Jesus, papel importantíssimo quando você estuda a história de Jesus a fundo, o Jesus humano, aquele com as suas relações pessoais, o papel, né, das mulheres no ministério de Jesus foi assim, é impressionante. Eu estou lendo um livro sobre a história de Jesus, o homem mais amado da Terra. Sobre quem escreveu foi um repórter da Globo que morou muito tempo em Jerusalém.
e pesquisou muito a respeito de Jesus, o papel das mulheres no ministério de Jesus foi muito relevante. Não só Maria Madalena, mas muitas mulheres. Né? Papel assim importantíssimo. Febe no ministério de Paulo, e olha que Paulo era exigente. Então, para Paulo recomendar Febe como recomendou, o padrão de Febe era excelente. E aí, passando por tantas outras mulheres, até chegar nas mulheres guerreiras de oração. Papel excelente. E o texto aqui deixa para gente 2 exemplos, como a Denise falou. Primeiro, Ruth. Né? E o texto aqui do estudo fala assim, o autor, né, os autores, eles citam Ruth 3, 10 e 11. Lemos, Boaz respondeu, que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra, pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade, toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. Ruth estava servindo a sua sogra com todo amor e carinho e não imaginava que alguém prestaria atenção ao cuidado que ela dedicava àquele trabalho e que realizava de modo excelente. Reparem, mas que Boaz fala assim, na cidade toda, gente sabe que você é uma mulher direita. Ou seja, nós sabemos, irmãos, que existem mulheres que envergonham o rei, que envergonham o reino. Se dizem mulheres do reino, mas na verdade envergonham. Mas na sua infinita maioria, graças a Deus por isso, as mulheres do reino impressionam por seu testemunho. Graças a Deus. E quando eu falo reino, eu queria que você pensasse de um modo macro, não só sobre a instituição que você congrega e que tem um CNPJ. No reino de Deus, existem mulheres que a gente pode citar assim, além de vocês, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Que mulher do reino! Como ela impressionou, como ela foi um padrão de excelência. Né? Quando você olha, estuda a história dessa mulher, é impressionante. Né? Onde o ministério dela alcançou com padrão de excelência, sem recurso. E quando a fundação dela ganhou recursos e ela viu que estava se desvirtuando o objetivo, o padrão de excelência que não era aquele, ela foi beber uma garrafinha d'água numa reunião e a garrafa custava quase $8, falou, acaba com isso tudo. E voltemos para o nosso padrão antigo, que é um padrão de excelência que ninguém precisa ver. Né? A gente vê hoje, por exemplo, uma mulher igual Adélia Prado, que padrão de excelência na escrita. Aí você comparar, por exemplo, a Adélia Prado com a Anitta, meu Deus do céu. Né? Então, há muitas mulheres que têm esse nível de excelência. E Ruth era uma delas. E a autora diz assim, Ruth estava servindo a sua sogra. Excelência, né? Ó, você que ainda tem a sua sogra, né? Trata de servi-la. Né? Nada de falar que sua sogra é uma cobra, que ela anda enrolada no cesto, né? Você deu um cestinho para ela ficar enrolada, né? Que sua sogra tinha que ter 2 dentes, um para abrir o refrigerante, outro para doer o dia inteiro, para não perturbar ninguém, né? Que sua sogra tinha que ser igual uma mandioca, viver debaixo da terra já enterrada. Né? Não, sua sogra é uma bênção, minha irmã. Porque ela que gerou esse amado que fica do seu lado. Né? E Ruth, ela servia sua sogra com excelência. Uma das relações mais conturbadas que a gente tem nesse mundo é essa relação aí de nora com sogra. Né? E a gente tem uma relação famosíssima, falando em mulheres de reino, né? Que foi da princesa Diana com a rainha da Inglaterra. Que relação conturbada. Né? Mas mulheres do reino, como Ruth, elas reconhecem e cuidam da sua sogra. Ruth servia sua sogra com excelência. O texto diz que ela resolveu
acompanhar Noemi aonde quer que Noemi fosse. Aonde quer. Isso é excelência em quê? Excelência no cuidado. Quando vocês são cuidadoras. Então, não estou falando agora só dessa relação de nora e... Não, vocês são cuidadoras. Então, se vocês vão cuidar das 36, vão cuidar das 30, vão cuidar das 32 que for, cuide com excelência. Cuide das 36 como Ruth cuidou de Noemi. Talvez até retribuindo o cuidado de Noemi para com ela. Né? Quem sabe Ruth, novinha, quando foi para os cuidados de Noemi, Noemi cuidou de modo brilhante de Ruth. E aí agora eu falo a mão inversa, né? De nora para sogra. Nada de você que é sogra agora ficar falando da sua nora, tá? Não, sua nora é uma bênção, porque ela cuida do fruto do seu ventre. Sua norinha é linda, tá? As atuais e as futuras, tá? Nada dessa ciumeira aí com as suas noras, tá? Atuais ou futuras, porque tudo tem a recompensa no Senhor. Cuida dela que depois ela vai cuidar de você. Glória a Deus por isso. Né? Então, excelência de Noemi, a excelência de Noemi é ensinar a Ruth a sua fé. Então, não só Ruth era excelente, mas muito provavelmente Noemi era muito excelente naquilo que fazia. Porque Ruth era uma moabita. Moabita, como você vai ver aqui na frente, não poderia fazer parte dos israelitas. Eram dois povos que os israelitas, lá em Deuteronômio, não admitiam em hipótese alguma porque qualquer povo, se confessasse a sua fé no Deus de Israel e praticasse os rituais israelitas, poderiam ser um estrangeiro, mas seriam inseridos na fé israelita. Moabita e Amonita tinham uma ordem expressa por algumas coisas que eles fizeram, que está lá em Deuteronômio, capítulo 23, eles jamais poderiam fazer parte do povo de Deus. Mas Ruth, uma moabita, Noemi foi tão excelente com ela que ela adquiriu a fé no Deus de Israel. E então, com excelência, Noemi então ensina a Ruth a sua fé. Qual excelência? Excelência no cuidado. Fazer sem esperar nada em troca. Nada em troca. Ruth cuidava de Noemi esperando nada em troca. E o estudo diz que ela não imaginava que alguém estaria prestando atenção. Mas não só alguém estava prestando atenção. Boaz falou que a cidade inteira prestou atenção em Ruth e viu que Ruth era uma mulher excelente. Né? Então, na sua rua, tenha certeza disso, mulher do reino. Na sua família, tenha certeza disso. No seu trabalho, as pessoas estão te observando. Elas estão observando você constantemente. E você, como mulher do reino, está sendo observada na rua, na família, no trabalho e vendo se você está agindo de modo excelente. Naquela época, com aquela dificuldade toda, uma cidade inteira observava aquela mulher. Imagina hoje, com a facilidade de internet, com facilidade de gravações, de rede social, você constantemente, uma cidade inteira, o mundo inteiro tem olhado para as mulheres do reino e vendo se as mulheres do reino estão agindo com excelência ou não. Ruth não esperou ser recompensada, mas o autor do livro diz que porque ela agiu com excelência, ela foi recompensada. Primeiro, ao se casar com Boaz. Então, Ruth ela é recompensada materialmente e ela é recompensada emocionalmente. Ela teve a sua vida material restabelecida e a sua vida emocional restabelecida. Agora, não só isso. Ruth ela foi recompensada socialmente. Sabe por quê? Como eu falei, ela passou a ser uma israelita.
Naquele tempo, volto a repetir, Moabita jamais poderia ser considerada uma israelita. E Ruth, por sua excelência, conseguiu essa proeza. Ruth, ela foi recompensada historicamente. Sabe quem é Ruth? Ruth vem ser bisavó do rei Davi. Olha só, hein? Olha as recompensas de Ruth por ser uma mulher do reino excelente. Ela não é só recompensada materialmente ao se casar com Boaz, ela é recompensada socialmente ao se tornar uma israelita, ela é recompensada historicamente ao se tornar a bisavó do rei Davi, e, por fim, Ruth, ela é recompensada também espiritualmente, porque ela é uma das pouquíssimas mulheres a fazer parte da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ruth está lá na genealogia de Jesus. Ela é uma antepassada do Senhor Jesus. Olha quantas recompensas Ruth recebeu sendo uma mulher excelente, sem esperar nada em troca. Vou repetir para ficar gravado no seu coração. Ela é recompensada materialmente, emocionalmente ao se casar com Boaz. Ela é recompensada historicamente, socialmente, ao se tornar uma israelita. Ela é recompensada historicamente ao se tornar a bisavó do rei Davi, o maior rei da história. Ela é recompensada espiritualmente porque ela se torna uma antepassada de Jesus Cristo. Quando você lê a genealogia de Jesus, está lá Ruth, uma moabita, né? Mas a excelência de Ruth foi tão grande, que ela foi uma exceção à regra. Não, moabita não pode se tornar israelita, mas a excelência do caráter de Ruth foi tão grande que ela se tornou uma israelita. Ela cuidou tanto de Noemi, né, que não... Noemi, quando a gente lê o texto, Noemi fala assim: eu não sou mais Noemi, agraciada, agora eu sou amargurada, eu sou Mara. E Ruth cuidou daquela mulher com tanta excelência, né? Não, você, aonde você for, eu irei. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ela cuidou tanto daquela mulher com excelência que a amargura daquela mulher se transformou novamente em graça. E ela falou: me chame novamente de Noemi. Quantas pessoas estão amarguradas? Quantas pessoas estão amarguradas e precisam da sua excelência no cuidado para que elas deixem de ser amarguradas e voltem a ser mulheres agraciadas. Agraciadas. Então, ela é recompensada por Boaz. E o texto fala assim: o caráter de Ruth, o livro, né, fala assim: o caráter de Ruth deixou claro o seu propósito. Ela foi excelente nas decisões e ações. Como consequência disso, ela foi tirada da posição inferior em que se encontrava e colocada num lugar de honra. Né? Como nós falamos, olha quanta honra foi dedicada e foi dada a essa mulher. Imagina o que seria da vida de Noemi se não fosse Ruth. Qual o caminho que restaria para Noemi, queridas? Viúva, sem filhos, já de idade, ia fazer o que da vida? Naquele contexto social antigo. Hoje não, mas naquele contexto social antigo. Há muitas pessoas, volto a repetir, precisando de vocês, para que elas não se sintam só. Noemi não se sentiu só, porque ela tinha Ruth no cuidado. Né? Quando Boaz ele vai lá na eira, você sabe da história, né? Quando Boaz vai lá ver a colheita, a primeira pessoa que ele nota quem é? É Ruth. Por que ele notou Ruth de primeira? Porque tudo que Ruth fazia com excelência. Quem faz coisas com excelência é notado, se sobressai. Não tem jeito. Né? E o autor falou aqui que ela foi excelente nas suas decisões e nas suas ações. As mulheres do reino, elas não só decidem ser excelentes,
né? Elas não ficam só com ideias excelentes. Às vezes uma mulher do reino tem uma ideia maravilhosa, mas fica só na ideia, só na decisão. Mas cadê a ação? Mulheres excelentes não só decidem ser excelentes, mas elas agem de forma excelente. Elas partem para a ação e o Senhor as honra, né? E a mulher excelente é como uma luz iluminando esse ambiente de treva, e toda treva é dissipada. Por quê? Porque diz o texto que excelência é uma questão espiritual. Excelência é uma questão espiritual. Olha o que diz o texto. Excelência é uma questão espiritual, que é diferente do sucesso. Sucesso tem a ver com emprego, com dinheiro, com prestígio. Sucesso pertence a poucas pessoas, mas excelência está ao alcance de todas. Está relacionada ao seu desempenho em relação ao seu próprio potencial. Excelência é uma questão espiritual. Está ao alcance de todas vocês. Ruth poderia falar assim: cuidar de sogra, eu? Ah, não, não sou nova, eu tenho um futuro pela frente. Ruth poderia falar assim: eu vou ficar catando espiga que cai no chão? Não, isso é pouco para mim. Não, mas tanto cuidar da sogra quanto catar as espigas que caíam no chão para o seu sustento, ela fez de modo excelente, porque ela não fazia isso esperando sucesso. Ela fazia isso porque ela era uma pessoa excelente. Talvez o Senhor esteja te pedindo para fazer coisas durante a sua trajetória, para fazer algo, e você não esteja gostando muito. Você acha que isso aí é pouco para mim, né? Algo que você acha que é menor, algo que você acha que não tem importância, algo que você acha que isso não vai te colocar na prateleira de cima. Mas você, gostando ou não, faça, e faça com excelência. Aquilo que o Senhor colocou na sua mão para fazer, faça com excelência. E mais do que isso, faça sem esperar nada em troca. Porque no tempo certo, Ele te exaltará. No tempo certo, Ele te escolherá. Por que Davi foi escolhido rei de Israel? Porque ele cuidava das ovelhas do seu pai com excelência. Faça o pouco com a excelência que lhe é devida e Deus te colocará no muito. Tenha certeza disso. Seja fiel no pouco. Faça com carinho, faça com cuidado, faça sem esperar recompensa. Faça porque tem que ser feito. Faça porque você é uma pessoa excelente e tudo que chega às suas mãos prospera. Faça porque Ele te escolheu para fazer e no tempo certo você vai ser recompensada. E repare que Ruth não foi recompensada por Noemi. Noemi não tinha nada para dar a Ruth. Tinha alguma coisa? Não tinha. A não ser a sua fé em Israel. Mas ela não tinha dons, não tinha bens para agraciar Ruth. Mas Ruth fez a si mesmo. O seu Deus é o meu Deus. Estarei com você aonde você for. A recompensa veio através de Boaz. Então você vai fazer coisas para alguém e a recompensa vai vir através de outra pessoa. Então faça, sem esperar nada em troca. Agora, Boaz só recompensa a Ruth por quê? Porque ele vê o que Ruth fez por Noemi. Então faça, porque no tempo certo alguém está olhando, alguém está vendo, e no tempo certo você vai ser recompensada. Uma questão para refletir, que o autor coloca aqui, né? Ele coloca assim, questão a refletir. Você está avançando em direção ao que Deus deseja para a sua vida? Está definindo suas decisões, pensamentos e ações pelo padrão de qualidade e autenticidade mais alto que tem a oferecer? Como a Denise falou, o seu potencial, você não usa nem 5%, 10%. Essa é a medida de excelência. Então, é uma questão para a gente refletir nessa noite. O que você deseja para a sua vida, né? E você está fazendo com excelência? A sua questão de oração, você tem orado
no nível de excelência? A sua leitura bíblica tem sido uma leitura com nível de excelência? A ajuda que você presta a outros, você tem ajudado de modo excelente? O cafezinho que você serve, o bom dia que você dá, né? O obrigado que você fala, tem sido de modo excelente? A família que Deus colocou você, inseriu você, você tem cuidado dela de modo excelente? A gente sabe que cada um tem a sua dor, cada um tem o seu trauma, cada um tem as suas questões, mas Deus colocou você numa família. E às vezes a gente reclama demais da nossa família. Mas e a sua parte? Tem sido com o grau de excelência que Deus manda? O grau de excelência que Deus manda, tanto para homens quanto para mulheres, quanto para filhos, está lá em Efésios. Aquele lá é o padrão de excelência. Tem sido esse o padrão? As suas atividades no local que o Senhor te inseriu para manifestar o reino dele, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, não é comida nem bebida, que é lá onde você congrega, as suas atividades lá, elas têm sido praticadas com um nível de excelência? Essa é a questão que ele deixa aqui para a gente refletir. E ele lembra que ele fala assim, ó, excelência não é perfeição. Excelência significa fazer tudo o que puder com tudo que você possui no momento, com as suas forças, mas fazendo sempre o seu melhor, né? Tudo que você puder com o que você tem. Esse é dar o seu melhor. E aí ele cita Filipenses 3, do 12 ao 14. Você que está com o texto aí, não estou dizendo que já obtive tudo isso, já alcancei a perfeição, mas prossigo a conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Precisamos esquecer o passado e ter uma direção clara. Quando carregamos o ontem por mais tempo do que deveríamos, prejudicaremos o hoje. E se prejudicarmos o hoje, estragaremos o amanhã. Então ele fala aqui, se você ficar olhando para trás, isso pode prejudicar você no seu nível de excelência. Quanto a essa questão, eu gosto de dois textos na Bíblia. O primeiro é quando Marta fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela está fazendo o quê? Ela está olhando para o passado. Né? Aí Jesus fala assim, Marta, ele vai ressuscitar. Aí a outra irmã fala assim, eu sei, naquele grande dia. Só está olhando para o futuro. E ela estava esquecendo do presente que estava ali na frente dela, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Você entende? Enquanto Marta estava olhando lá para o passado, se o Senhor estivesse aqui, não, o Senhor estava ali, era presente, falando com ela, eu sou a ressurreição e a vida. E o autor do texto aqui, ele está dizendo que se você ficar preso ao passado, esquecer de olhar para frente, você não consegue desenvolver o seu grau de excelência. Ainda que o passado lá tenha sido ruim, ou até que o passado tenha sido excelente, mas que passou, passou. Agora é o futuro. E o presente. O que você tem é hoje. Então tem que ser excelente hoje. E aí eu gosto muito de João 1,42. Quando Jesus fala assim, Simão, filho de João, tu serás chamado Pedro. Irmão, irmãs, esse é o texto, para mim, um dos textos mais profundos da Bíblia. Jesus ele faz uma sessão de terapia com Pedro que eu acho que anos de terapia não são suficientes. E ele, num versículo só, ele fala assim, tu és Simão, filho de João, e você vai ser Pedro. Isso não é tremendo, irmãos? Quando ele fala assim, tu és Simão, ele fala assim, eu sei quem você é, tu és Simão. Eu sei o que você está passando, você é Simão. Eu sei onde você mora, eu sei que você gosta de comer. Você é Simão, rapaz, eu te conheço.
Eu sei que você está passando. Eu sei as tuas dores. Eu sei o seu dia a dia. Você é Simão, eu te conheço. Você é Simão, eu sei das suas dificuldades. Você é Simão, eu sei dos seus gostos. Você é Simão, eu te conheço, você é Simão. Mas aí ele fala assim, você é filho de João. Quando ele fala você é Simão, ele fala eu conheço seu presente. Quando ele fala você é filho de João, ele fala, mas também eu conheço seu passado. Você é filho de João. Eu conheço os traumas que você viveu. Eu conheço as dores que você viveu. Eu conheço as maldades que você passou. Você é filho de João. Eu conheço as dificuldades desde quando você era pequenininho. Eu sei os abandonos que você sofreu. Eu sei as dificuldades pelas quais você passou. Você é filho de João. Aquilo que você carrega lá atrás e que ninguém sabe, eu sei. Você é filho de João. Tudo aquilo que você passou lá atrás, eu conheço. Você é filho de João. Simão, eu conheço teu presente, mas também conheço teu passado. Você é filho de João. Aí ele fala assim, mas você vai ser Pedro. Ou seja, o que passou, passou. Agora eu tenho um nome novo para te dar, eu tenho um futuro novo para te dar, e você vai viver agora comigo pelo resto da sua vida. Você vai ser Pedro. Você está entendendo, irmã? Simão, conheço teu presente. Você é filho de João, conheço teu passado, mas você não vai ficar preso a esse passado. Você agora vai ser Pedro. Eu tenho um futuro para te dar, e vai ser um futuro excelente. Aí Pedro fala assim, Senhor, eu vou te seguir. Não é tremendo, irmãos? Não é tremendo? Então, guerreiras de oração, mulheres cuidadoras, o Senhor está falando para você, eu tenho uma história excelente para escrever através de você. Não deixe que nada, passado nenhum, prenda você no espaço-tempo, porque eu tenho um futuro brilhante para te dar. E se preciso for, eu vou trocar o teu nome de Simão para Pedro, de Mara para Noemi, de amargurada para agraciada, porque eu tenho um futuro excelente para te dar. Basta você se desprender, se colocar em minhas mãos, que seu futuro vai ser brilhante. E a cidade inteira vai notar isso. A igreja inteira vai notar isso. A rua inteira vai notar isso. A tua família inteira vai notar isso. Que você tem um padrão excelente, que o passado ficou para trás e agora é uma nova história. Diz assim, você não conseguirá se livrar do ontem se continuar a falar no passado o tempo todo. Você se livrará de seus defeitos apenas quando seguir em frente. Então, minha irmã, siga em frente. Esqueça o passado. O espírito excelente é aquele que avança, cresce, aprende, se arrepende e aproveita o máximo o tempo que lhe é concedido. E o tempo se chama hoje. Hoje. Hoje é hora de ser excelente. O segundo exemplo, né, como a Denise falou, não tem muito o que falar dela, que a Bíblia não fala muito dela. É a Febe. Mas só o nome dela já fala muito. Febe significa brilhante. Ou seja, ela era uma mulher brilhante. Eu não sei muito porquê, não sei muito da história dela, eu só sei que Paulo a chamou de brilhante. Febe era brilhante. Né? Imagine o que essa mulher fez para ser considerada brilhante. Não sabemos se Febe era Febe ou se Febe era apenas um adjetivo que Paulo citou e ela teria outro nome. Só sei que essa mulher era brilhante. Ela brilhava, ela se destacava. Aonde ela chegava, a luz dela brilhava porque ela era uma mulher excelente. Romanos 16, 1 e 2, lemos: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, a nossa irmã brilhante, que serve à igreja em Secreia. Secreia, né? Então a gente já sabe que ela desempenhava um papel ativo na igreja de Secreia, que talvez a história diz que era uma congregação de Corinto. A igreja de Corinto cresceu muito e aí se formou a igreja de Secreia e Febe, olha, ela desempenhava um papel ativo, né, na igreja de Secreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Paulo está falando dessa mulher,
vocês devem dar toda a honra que ela merece, porque ela é uma mulher brilhante e ela é uma servidora do Senhor na igreja de Cencreia. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos. Não é para um, não é para dois, não é pra... Ela ajudava a muitos de modo excelente. E ele fala assim: ela ajudou muita gente, mas ela já ajudou especialmente a mim. Eu, o grande apóstolo Paulo, precisei muitas vezes, e essa mulher ajudou a mim. Então, certamente Febe, ela se mostrava generosa na sua hospitalidade, né? Ela ajudou a muitos cristãos, incluindo o próprio apóstolo Paulo. Certamente Febe ajudava as pessoas com a sua assistência financeira, com a sua hospitalidade. Talvez ela era uma mulher como Lídia, né? Uma negociante, porque a gente vê que Paulo vai falando que ela passava por diversos lugares, né? Nós temos nessa cultura moderna, né? Muito diferente da cultura de Noemi, né? Noemi é altamente dependente, mas aqui é uma cultura grega já, outro tempo. Então, Febe não era aquela mulher apenas que cuidava do lar. Certamente uma negociante, uma mulher ativa na igreja, uma mulher que se preocupava com a hospitalidade dos outros, né? Então, era uma mulher excelente, né? E aí Paulo ele tem a necessidade de apresentar Febe à igreja de Roma. Por quê? Porque naquela época eram muitos cristãos falsos se aproximando das igrejas e levando o nome do apóstolo. Então ele tem a necessidade de apresentar ela e dizendo: ó, ela está levando uma carta para vocês. A vida virtuosa de Febe e de Ruth e da mulher de Provérbios 31 deve ser a sua também, diz o texto aqui. É o nosso chamado como mulher do reino que glorifica a Deus. As pessoas de vida virtuosa que se concentram em Deus não precisam ser cutucadas, para trabalhar satisfatoriamente. Elas cumprem as suas responsabilidades com disposição, porque estão trabalhando para o Senhor. Dentre muitas obras de Febe, irmãs, a obra mais importante, talvez, que ela tenha feito foi levar esse documento, que era só uma carta para uma igreja. Mas essa carta se transformou num livro. O livro de Romanos, que é uma carta. Mas um dia, essa carta chegou na mão de Agostinho. E Agostinho transformou o seu mundo na época. Um dia, um monge, no mosteiro, fazendo todos os ritos que ele devia fazer com excelência, ele abriu essa carta dos Romanos e ele transformou o mundo para sempre. Foi o monge Lutero. Ele encontra Romanos e ele lê Romanos e ele vê que a justificação não é por obras, é pela fé, e que o justo viverá pela fé. E aí Lutero coloca fogo no seu mundo da época. E se hoje, em parte, nós somos chamados de protestantes, de evangélicos, a gente deve, em parte, a Lutero, que abriu a carta aos Romanos e entendeu que a justificação é pela fé e não por obras. Que a salvação é pela graça. Aí eu te pergunto, se a brilhante Febe não coloca essa carta numa bolsa, atravessa os oceanos, chega até Roma, entrega essa carta, o documento da fé, a capital do mundo civilizado na época, enfrenta perigos e perseguições, e chega aqui, ó, tá aqui, Paulo mandou que vocês lessem isso. Lutero tinha conseguido ler a carta aos Romanos, irmãos? Não. Essa carta não chegaria a Lutero. E por tabela não chegaria a gente. Olha que obra tremenda, excelente que Febe fez. Obrigado, Febe, por ter carregado essa carta numa bolsa e ter entregue à igreja de Roma. Porque um dia ela chegou a Lutero.
E Lutero leu que o justo viverá pela fé. E o mundo de trevas, na época, dominado pelas trevas, foi iluminado pela carta aos Romanos, pela leitura de Lutero. E chegou até nós, chegou até a gente. E aí, para encerrar, tem as Crônicas de Cristal, né, que é a filha do autor. Cristal fala assim, tremendo isso aqui, hein, irmãs? O caminho para ser uma mulher do reino não é um caminho para dondocas ou para mulheres sem determinação. A decisão de assumir responsabilidades com o lar e a família, como devemos fazer, e não nos curvarmos sobre o peso das tarefas tediosas desse mundo, torna nosso dia muito mais fácil de ser conduzido. Isso é o que faz a mulher do reino. A gente sabe que a mulher de hoje, que atua nas 2 áreas ou 3 áreas, não é fácil. Né? A mulher que atua hoje na área profissional, na área eclesiástica e na área familiar, a vida de vocês não é fácil. Como é difícil. E muitas vezes são tarefas tediosas, como diz o texto. É uma rotina que vocês entram de 5 da manhã ou 6 da manhã até as 10 da noite, às vezes sem feriado, né? Sem folga, sem descanso. A primeira coisa que eu queria falar para vocês quanto a isso, irmãs, é que não tem como vocês serem 100% nas 3 áreas ao mesmo tempo. Esqueça. Tira esse peso do teu ombro. Tira esse peso da sua cabeça. Não se cobre se você não conseguir ser 100% ao mesmo tempo na igreja, no ministério e no seu trabalho secular, porque isso não existe, tá? Não existe. Não tem como. Tem hora que você tem que fazer escolhas. Ou você vai ser 100% no trabalho, a igreja vai ficar de lado um pouquinho. Uma hora você vai ser 100% na família, no trabalho vai ficar de lado um pouquinho, tá? Uma hora vai ser o contrário, mas em nome de Jesus, não se cobre e não tente ser 100% nas 3 coisas ao mesmo tempo, porque você não é 300%, você é 100%. Então, você vai dedicar 33% para um lugar, 33% para outro, 33% para outro. Tá? Não tente entrar nessa de querer ser uma super Mulher Maravilha e ter que jogar nas 3 posições o tempo todo com excelência. Não. Cada hora tem a sua hora. E não deixe uma coisa consumir você mais do que a outra, para que você possa manter-se equilibrada como mulher do reino. Tá? Não deixe você dedicar os seus 100% para a igreja e a sua área profissional e a sua área familiar ficar carente. Não. Busque o equilíbrio. Tá? E tire o peso de achar que você tem que ser 300%, porque você não vai ser. Tá? E não deixe ninguém te cobrar isso em nome de Jesus. Porque senão a sua saúde mental, espiritual, emocional, ela vai para o buraco. Se equilibre em nome de Jesus. Tá? Mas o Senhor te dá força. Eu sei que não é fácil, né, atuar nas 3 áreas, nesse mundo moderno de hoje. Mas o Senhor tem te dado força. Diz o texto aqui, Deus sabe a nosso respeito. Ele conhece as nossas limitações. E cada movimento nosso, e nos criou para sempre, nos movimentemos segundo um espírito que vise a excelência. Aí ela fala assim, ó, em geral, a vida de uma mulher, jovem, idosa, casada ou solteira, apresenta oportunidades para realizar tarefas que ninguém agradece. A tentação é de desistir ou passar por cima delas. Terrível isso aqui para vocês, né? Vamos ser sinceros. Nós, homens, só misericórdia. E aí, aparecem tarefas para vocês que ninguém agradece. No lar, principalmente. Né? É algo que você faz e ninguém nota. Na verdade, só nota quando você deixa de fazer. Aí o seu trabalho aparece, é quando você não faz, porque as pessoas sentem falta. Lembremos daquele dia, muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do meu Senhor. Aí ela cita 2 Coríntios 3,18, e lá no final ela fala assim,
Quando escolhemos ser excelentes, Deus recebe toda a glória. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é verdade? Quando a Bíblia fala que dele, é porque tudo vem dele. Quando fala que é por ele, ele é o meio para todas as coisas. E quando fala que é para ele, porque ele é o fim de todas as coisas. Quando escolhemos ser excelentes, recebemos o benefício de andar na plenitude da alegria de Deus na terra e de investir nos prazeres da eternidade do céu. Você nunca será excelente se escolher viver segundo os padrões do mundo. Amém? Nunca. Se você escolher os padrões da matéria, daquilo que tem preço, você nunca vai ser excelente. Mas se você escolher a imaterialidade, ou seja, a espiritualidade, as coisas que têm valor, e as coisas que têm valor você está cansada de saber que não tem preço, a mulher do reino conhece seu valor verdadeiro e reflete como Deus a vê. Ela aplica o padrão de Deus em tudo que ela faz. E o padrão de Deus, queridas, é alto. Como mulher do reino, você foi criada da maneira única para ter uma vida de qualidades excelentes. Tem virtudes da excelência e as pessoas à sua volta precisam de você, embora você não ouça isso tanto quanto gostaria de ou deveria. Eu sei que muitas vezes você não vai ouvir o obrigado que você merecia ouvir por ter sido excelente. Muitas vezes você não vai ouvir o você salvou a minha vida porque você tinha que ouvir porque você salvou a vida de alguém. Muitas vezes você não vai ouvir das pessoas assim, o que seria de mim se não fosse você? Porque você cuidou dessa pessoa de um modo excelente. Você não vai ouvir a sua família não vai te notar muitas vezes. A sua empresa não vai te notar. A sua escola não vai te notar muitas vezes o que você faz com excelência. Nem a sua igreja vai notar muitas vezes aquilo que você faz com excelência. Mas com certeza, Deus tem contemplado tudo aquilo que você tem feito. Deus tem contemplado o cuidado que você tem dispensado às pessoas e o seu padrão de excelência. E no tempo certo, a recompensa vai vir em nome de Jesus. Então, tudo que Deus colocar na sua mão, faça com excelência, porque nosso Deus é um Deus de excelência, o seu padrão é um padrão de excelência, que exige excelência, mas sabendo que se você agir com excelência, e excelência não é perfeição, é fazer com as forças que ele coloca na sua, a recompensa ela vem. Ele vai usar alguém para te recompensar. E se ninguém te recompensar, ele mesmo te recompensará. Em nome de Jesus. Amém. Denise. Amém, amém. Nossa, quantas vezes a palavra excelência foi falada, né, gente? Estou aqui só pensando. Excelência, excelência, excelência. E sabe o que mais me sensibiliza? É que eu esbarro muito com mulheres que, quando vem a mim, diz assim: irmã Denise, eu faço, mas ninguém me nota. Eu faço, mas a pessoa não agradece. Eu faço da melhor forma possível, mas ninguém nem percebe. E eu vejo que essas pessoas, né, que essas mulheres, elas sofrem por isso. Elas ficam assim visivelmente desanimadas, decepcionadas. E aí eu sempre penso, gente, quando você desvia o olhar para aquele, né, porque a Bíblia diz que tudo o que você tiver que fazer no seu trabalho, na sua faculdade, você precisa fazer como sendo para o Senhor. Por quê? Porque se você fizer como para o Senhor, se as pessoas não reconhecerem o teu trabalho, não elogiar, ou até não perceber mesmo, você não sofrerá nenhum dano, você não vai sentir nada, né? Não vai sentir nada. Eu estou me lembrando de como eu fui fazer a certificação de 55 alunos na escola. Eu pertenço ao grupo dos secretários, né, de São Gonçalo, da rede estadual, e eu via lá os secretários
postando no grupo a foto com a diretora, né? 100% certificação, aí a diretora dando presentinho, mandando pelo correio e tal. Aí eu fiquei observando, eu fiz as 55 certificações, um trabalho desgramado, vocês não têm noção, porque tem que ser feito com muita atenção, porque é diploma, né, de ensino médio, tem que ter atenção, porque a supervisão vai assinar, não pode ter erros. E, queridas, nem um muito obrigado eu recebi da minha diretora. Ela nem sabe que eu terminei, que a supervisora foi lá, assinou. Ela nem sabe que eu já estou entregando os certificados. E eu também não senti nada, não senti falta de nada, porque eu não fiz para agradá-la. Eu não fiz pensando em receber nada dela, nenhum reconhecimento, nenhum presente, nada. Uma vez, eu não sei se o pastor Edson vai se lembrar disso, há muito tempo atrás, quando a gente trabalhava junto, né? E a gente tinha aqueles momentos de ficar conversando na hora do recreio, nós trabalhávamos juntos dando aula em seminário. E eu conversava muito com o pastor Edson, eu falava das minhas decepções, né, com algumas situações que eu vivia. E uma vez o pastor Edson me disse uma frase que nossa, gente, eu levei essa frase para a minha vida toda, nunca vou me esquecer. Ele disse assim, Denise, isso é forte que eu vou falar, tá? E talvez algumas pessoas não aceitem. É normal que não aceitem, mas eu entendi. Né? Ele falou, Denise, espere sempre o pior das pessoas. Por quê? Porque se você esperar o pior, você não sofrerá decepções, não sofrerá ingratidão, você não vai ter desapontamento nenhum. Mas se essas pessoas te surpreenderem, aí você vai ficar muito feliz, você vai ficar muito alegre. Vai ser exatamente o oposto. Né? Então, assim, uma vez eu falando isso com uma amiga minha, ela falou, Denise, mas isso está errado, a gente não pode esperar o pior das pessoas. Aí eu me lembrei, sabe por que a gente às vezes precisa esperar o pior das pessoas? Porque elas são pessoas falhas, são pessoas errantes, são pessoas comuns que cometem falhas como nós. E aí eu me coloco no lugar da pessoa. Né? Às vezes as pessoas esperam de mim algo que eu não correspondo. E aí eu vou decepcionar também essas pessoas. Então, que elas também não esperem o melhor de mim. Esperem de mim, né, aquilo que já é comum a todos. Falhas, que nós temos falhas, amadas. Nós somos falhas. Então, eu não espero o melhor de ninguém. Mas quando essas pessoas me surpreendem, eu fico muito feliz, muito feliz. Então, eu me acostumei com isso. Eu acho que isso faz a gente viver melhor. A gente vive melhor, porque eu vejo pessoas sofrendo, porque elas vivem esperando reconhecimento por aquilo que elas fazem. Elas querem elogios, elas querem o nome postado, o nome, né, lá gravado nos outdoors, nos flyers, nos slogans. Elas querem esse reconhecimento, elas buscam isto, e isto não vem. E quando não vem, é uma dor muito grande na emoção, né, no coração. É melhor a gente realmente focar naquele que vai nos reconhecer. É o nosso Deus. Quando Paulo escreve lá, olha, façam tudo como para o Senhor. Gente, não é à toa que esse versículo está lá na igreja, lá na Bíblia. Eu fico pensando que Paulo, ele já foi revelado, né, por Deus para escrever esse versículo lá, porque ele sabia que muitas pessoas iriam aguardar dos homens o reconhecimento. E a excelência que a gente precisa ter para executar nos nossos trabalhos é para Deus, não é para o homem, não é para o pastor, não é para o patrão, não é para aquelas pessoas que estão ali, que são superiores a nós. É para Deus. E certamente você será notada pelo seu trabalho de excelência. Pode, às vezes, não ser notada por aquela pessoa que você esperava, mas as pessoas ao seu redor certamente irão notar, como Febe, né? Uma pessoa brilhante. Olha as palavras de Paulo, gente, por favor, recebam ela, ajudem-na, porque ela me é muito útil no meu ministério, porque ela é muito boa naquilo que ela faz.
Então, ela entrou para a história. Ela entrou para a história. Né? Ela está registrada lá como alguém que é referência para nós. Então, vamos fazer o pouco que você escolheu para fazer, faz da melhor forma que você puder, como se você estivesse fazendo para Deus. E aí eu vou citar a Verinha, que está fazendo os vestidos, né? Por encomenda ou não. Faça como se você estivesse querendo agradar a Deus, que te deu essa inteligência maravilhosa para costurar esses vestidos. A Elisângela, que faz esses doces incríveis, todos desenhados, faz para Deus, porque com certeza de lá de cima virá todo o reconhecimento que você precisa. Aleluia. Eu vou liberar, nesse momento, algumas irmãs que queiram falar, que se sentiram tocadas com essa palavra, né? A gente está com um tempinho e a Heloísa levantou a mão. Pode falar, Heloísa. Graças a paz. Então, essa palavra foi muito proveitosa para mim, porque eu estava tendo problemas seríssimos internos. Meu coração estava muito entristecido. Hoje, inclusive, eu conversando com a Vilar, eu falei isso para ela, porque eu disse, aqui na região dos lagos, eles têm uma forma diferente do tratamento com os educadores. O que acontece? Uma pessoa que está fazendo um trabalho com crianças especiais, uma mediadora, não é? Aqui é chamada de cuidadora. Eu estava me sentindo, quando o pastor Edson falou, veio à minha mente isso, irmã Denise, porque eu estava me sentindo muito mal. Eu falei, gente, eu não sou cuidadora, sabe? E é muito interessante que muitas das professoras, às vezes, não têm nem um curso superior, e elas, assim, eles não existe no colégio uma... Como eu posso dizer para você? Nós não temos que fazer com que as crianças fiquem juntas, as nossas crianças que são especiais para Deus e as outras crianças que também são especiais para Deus, porém estão mentalmente assim diferente um pouquinho. Eu acho que os melhores são os meus especiais. Por quê? Porque Deus escolheu eles nessa terra como presente. Aí eu vejo na escola que existe uma separação. Se é uma inclusão, deveria haver inclusão das crianças e também dos professores. Você acredita que as professoras fazem diferença? Entre professores, não é de cor, não, gente. Uma mediadora não é chamada de mediadora, é chamada de cuidadora. Porém, nesse momento, agora eu sei, porque eu estou tão cansada e estou sentada aqui assistindo essa live e ouvindo tudo. Porque nesse momento eu vi que ser cuidadora. Hoje eu ainda falei com a minha coordenadora. Eu falei assim, gente, eu não sou cuidadora. Eu estou fazendo eu sou uma pessoa que está tratando, está cuidando, mas sou uma mediadora educacional. É assim que se fala no Rio. Mas não, eu sou uma cuidadora. E vamos combinar que eu tenho que ter muito prazer, porque até agora eu ainda não descobri porque Jesus me trouxe para esse lado da ponte. Se eu estava lá no Rio, sossegadinha, sem trabalhar há quase 10 anos. Aí, hoje eu descobri. Eu hoje ainda falei assim com a pessoa da sala, a professora da sala. Eu sou de determinado aluno. Hoje eu descobri o seguinte, eu fiquei falando com Deus assim, o que o Senhor quer da minha vida? Eu não estou entendendo o que o Senhor quer. Eu descobri agora, com as palavras do pastor Edson. Ele quer me provar que eu tenho muito ainda a aprender, que eu não tenho que fazer esse trabalho para me sentir, eu passei na prefeitura tal. Não, não. Eu tenho que aprender, que todo dia eu aprendo, que todo dia eu tenho que aprender. Estava me faltando humildade.
que eu tenho que... Olha, com 64 anos, gente, 64 anos, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Eu estava me sentindo realmente muito mal, se você quer saber, Denise. Irmã Denise, eu estava muito zangada hoje. Eu mandei um zap para a coordenadora, que não é chamada de coordenadora, tem outro nome, é que tudo é diferente. E eu tenho falado aqui com a minha prima, que até o dia de hoje ela está me acolhendo aqui, eu já consegui um cantinho. Eu tenho dito o seguinte, que eu aprendi agora, com essa palavra, que o propósito de Deus na minha vida é que eu tenho que ser mais humilde, sim, e que a gente não tem todo o saber desse mundo. E que Deus tem que estar sempre na frente de tudo que você fizer. Eu tenho que cuidar das minhas crianças, sim, mas eu tenho que cuidar como se estivesse cuidando de Deus, como se Deus cuida de mim e eu tenho que cuidar deles. Então, eu não tenho que aparecer ali. Eu não tenho que ser vista como eu era vista na Faetec. Não, não. Eu estou recomeçando o trabalho. Essa menina nova, jovem, criança, que tem que recomeçar o trabalho. Pastor Edson, foi um ensinamento para mim tremendo. Realmente, para eu conseguir chegar a ser uma mulher do reino, eu tenho muito que aprender, pastor Edson. Eu não sei até quando eu vou aprender, porque na minha concepção eu já cheguei aos 64. Mas olha, que alívio. Eu te garanto que quando eu desligar isso aqui, eu vou ligar para a minha coordenadora e dizer para ela, olha, não foi nada disso que eu falei, e vou falar com a Vilar. Ó, Vilar, esquece tudo, apaga tudo, que eu conversei com você hoje, porque realmente eu não estava entendendo. Eu falei, gente, cuidador é babá. E se fosse babá? Qual seria a dificuldade? É porque no Rio tem um nome aqui, e mediador de educação especial tem outro nome. Porém, nós temos que fazer o melhor com excelência e para Deus, porque as minhas crianças me amam, gente. E se eu estou fazendo bem para eles, oh, glória a Deus. Isso é que é importante. Era só isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado, viu? Porque foi muito bom para mim. Eu estou cada dia aprendendo mais. Deus sempre procurando, né, Elô? Ô, menina, ele não me larga. Não, Ele não. não se deixa. Pastora Márcia. Graça e paz, amados, boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada hoje, porque eu me arrumei para chegar na hora, chegar até os 10 minutos antes, mas minha mãe passou mal, tadinha, de fígado, tive que acudir ela, aí demorei um pouquinho lá, né? Mas louvado seja Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, chegamos, Deus tem o tempo certo para nós, né? E eu achei interessante que você citou exatamente o versículo que eu tinha separado aqui enquanto o pastor Edson estava dissertando, né? De Colossenses 3, o 23 e o 24, que fala isso aí, né, que você estava falando. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Eu queria falar isso porque eu tenho um exemplo vivo aqui em casa, né? O meu esposo, né? Logo que nós casamos, era muito difícil a vida, né? Eram muitas compromissos e poucos recursos, né? E a gente, às vezes, até dependia de algumas ajudas externas de algumas pessoas. Hoje, glória a Deus, a gente até ajuda, né? Mas por conta de quê? Desse parâmetro da palavra de Deus. Eu lembro do meu esposo, ele tinha um serviço que, se você perguntar para ele hoje, ele te diz, eu detestava aquele serviço. Eu não gostava daquele serviço. Mas sabe como que ele fazia aquele serviço? Da melhor forma. Tanto que lá em casa ele trabalhava como lanterneiro, né, de automóveis e fazia fila para o pessoal levar carro para ele. E era um serviço que ele detestava fazer. Mas só que ele fazia da melhor forma possível. Sempre foi assim. E quando nós começamos na fábrica de etiquetas, vinham as maquininhas dos mercados, as máquinas vinham podres, com crostas todas sujas,
quando voltava para os clientes, o cliente olhava de um lado para o outro e perguntava: essa é a minha máquina mesmo? Porque ele levava a máquina tinindo, limpa, passava os produtos para ela ficar perfeita. O pessoal se amarrava em tudo que ele fazia. Por quê? Ele fazia com excelência. E ele sempre foi assim, o parâmetro dele na vida, né? E eu ficava observando ele, né? Tudo assim, e era de acordo com a palavra, mesmo sem conhecer a Deus na época. Mesmo sem conhecer a Deus, ele colocava o coração em tudo que fazia, né? E hoje, ainda conhecendo a Deus, sendo um pastor pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, continua ainda fazendo, né? Como para o Senhor, mais ainda, né? De forma excelente, sempre, tudo que ele põe a mão, Deus prospera, porque ele faz de uma maneira excelente, com excelência, né? Com aquilo que Deus propõe a ele, que ele, segundo o que ele pode fazer, e às vezes até além do que ele pode, ele coloca mais empenho para ser excelente, né? E no reino de Deus, tudo isso é muito importante. E o que você falou da questão de ter um retorno das pessoas, né? É um fato, né? Todo mundo quer saber se foi bem sucedido em alguma coisa, mas a gente tem que tomar esse versículo por base e seguir a nossa caminhada, a nossa trajetória como mulheres do reino, pensando que é para quem é que eu estou fazendo, a quem é que eu quero agradar. Aliás, a gente tem que pensar que tudo que a gente faz, primeiro, a gente faz para Deus. Até o mal que você faz para alguém, se você faz primeiro para Deus, porque Ele não se agradou daquilo que você fez. Então, tudo que a gente faz é para que o Senhor veja, para que o Senhor nos dê recompensa, né? Então, a gente precisa mesmo colocar o coração em tudo que a gente faz. Amém? Eu não ia falar nada hoje, não, eu ia ficar quieta aqui, mas só que não deu. Palavra linda, pastora. Muito bom. Só ratifica, né, aquilo que foi falado. Eu vou dizer que foi como se fosse a crônica de Cristal, porque Cristal ela exemplifica a teoria do Tony Evans. Você trouxe para a gente um exemplo prático, né, do que é fazer as coisas com excelência. E mesmo que você não goste, o seu caráter faz com que você faça da melhor forma possível. E você não admite menos do que isso, né? Porque isso é parte, né, da pessoa. A pessoa é assim. E é isso que a gente está aprendendo hoje nessa palavra. Tudo que a gente tiver que fazer, a gente fazer da melhor forma possível, mesmo que a gente não goste, mesmo que não seja aquilo que a gente não tenha gosto para fazer. Mas a gente entende que aquilo precisa fazer parte do nosso caráter, né? Eu faço da melhor forma que eu faço, porque eu entendo que é para Deus que eu estou fazendo. Pode ser um bolo, pode ser assim um almoço para eu receber alguém na minha casa, pode ser uma faxina para eu receber visita. Eu vou fazer da melhor forma possível, né? Porque eu sou serva de Deus, faz parte do meu caráter, né? Pastor Edson, o que o senhor gostaria de complementar para a gente? Abre o microfone. Só para confirmar o que você está falando, Heloísa, aqui em Itaboraí existe uma escola pequena, municipal, ela está revolucionando o ensino aqui em Itaboraí. Chama a atenção de todo mundo. Uma escola muito pequena, por causa do trabalho excelente da diretora. E tem um aluno especial e ele tem evoluído muito nessa escola. E existe uma escola aqui caríssima, chamada a Escola Adventista, o Colégio Adventista. É uma escola muito cara. E chegou ao ouvido de uma dentista muito proeminente em Itaboraí o trabalho excelente que essa diretora faz na escola municipal. E os dois filhos dessa dentista estudavam na escola adventista, que é caríssima, muito cara, a escola mais cara de Itaboraí. E um filho dela é especial. E ela tirou a criança da adventista e colocou nessa escola municipal. E a evolução dele foi tão grande que ela também tirou o garoto que é dito normal, né? Porque o garoto dito especial chegava falando tão bem da escola que ela tirou
também do adventista particular, caríssimo, colocou nessa escola municipal para estudar. E, como consequência disso, pegou uma amizade tão grande com a diretora, e a diretora tem um trabalho social num bairro aqui carente, e essa dentista hoje abraçou o projeto dessa diretora, porque ela é membro de uma igreja batista, né, diretora, abraçou o projeto de uma forma tão grande que hoje ela dá um suporte financeiro, um suporte na área dentária para as crianças, né, e abençoou o projeto de uma forma assim tremenda. Tudo por causa do trabalho excelente que a diretora está fazendo com essas crianças especiais. Então, Heloísa, eu não sei porque que Deus te levou para lá, mas Ele te levou porque Ele tem um propósito, e Deus ele poderia usar Pedro ou Paulo para ganhar o mundo, mas Ele escolheu Paulo por quê? Porque Paulo era poliglota, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, então o universo de atingir com Paulo seria muito maior do que atingir com Pedro, você está entendendo? Deus poderia usar Arão ou Moisés para tirar o povo de Israel, mas Ele escolheu usar Moisés por quê? Porque Moisés foi criado aos pés de Faraó, falava vários idiomas também, tinha um conhecimento, então o grau, o nível e a geografia a ser atingida com Moisés seria muito maior. Então, Deus te levou para lá, talvez para fazer um trabalho excelente, e esse trabalho que você pensou que talvez fosse sem importância, ele é muito importante, eu não sei onde ele pode chegar, só que ele teria que levar alguém para lá excelente, e ele levou você, porque ele sabe da sua capacidade, da sua experiência, entendeu? E da sua competência, e você aparentemente está fazendo algo que é um pouco menor, mas Deus tem um propósito nisso tudo aí. E ele teria que levar alguém com excelência, com capacidade, então levou você. E talvez a gente não saiba aonde isso aí pode chegar. Lá na frente a gente vai saber. Amém. Aleluia! Recebe aí, mano. Glória a Deus, obrigado. Eu quero fechar Obrigado, pastor. essa aula com uma pequena história que eu aprendi enquanto criança, contada pelo meu pai, que eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que a gente falou aqui. Havia uma professora numa cidadezinha muito pobre, uma cidadezinha pequena. Essa escola era pequena, a cidade era pequena, as pessoas que moravam eram muito pobres, mas a professora ela era excelente. Então, quando ela dava a sua aula, ela dava uma aula com excelência. Mas no meio dessa turminha dela, tinha uma criança que era muito, muito linda, mas ela era muito pobrezinha. Então, ela começou a investir, né, na criança, procurou saber sobre a criança, ela era uma professora muito dedicada, ela tinha um espírito excelente, e ela amava muito toda a turma, mas ela tinha uma preocupação muito grande com aquela menina. Um dia, ela levou de presente para aquela menina um lindo vestido azul. Presta atenção, meninas. Um lindo vestido azul. Quando ela chegou à sala de aula e ela mostrou o vestido azul para aquela menina, ela se emocionou. E ela pôs o vestido na menina, levou a menina no banheiro, botou o vestidinho na menina, e ela estava com uma sandalinha muito, muito pobrinha, né? A sandália não combinava muito com o vestido. Mas ela se sentiu a menina mais especial daquela turma porque ela recebeu aquele vestido. E ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, a casa dessa criança, dessa menina, era toda assim mal arrumada. A mãe tinha, assim, era uma mulher muito desanimada, o pai estava assim desanimado, sem perspectiva. Quando viu a filha chegar com aquele vestido, ela disse assim: amor, a gente não pode deixar a nossa casa do jeito que essa casa está. Olha esse vestido com esta criança. Vamos dar uma melhorada na nossa casa? Então, ela levantou-se, ficou animada e começou a arrumar a casa, fazer faxina, limpar tudo. Daí o marido foi para o quintal, limpou o quintal todo, né? Porque o vestido ele era muito lindo e aquele vestido não combinava com a arrumação da casa, nem com o quintal. E quando aquela criança levantava cedo, queridas, para ir para a escola, no meio do caminho,
as outras pessoas começaram a olhar aquele vestido e foram chamadas, né, a atenção, porque o vestido era muito lindo. Então, cada pessoa começou a arrumar o seu próprio quintal, a tirar o matagal, tirar o lixo, e aí a facilitar o caminho daquela menina até chegar à escola. Então, por conta de um pequeno vestido que uma professora deu para uma criança, toda a história daquela cidadezinha foi mudada. As casas ficaram mais limpinhas, as paredes foram pintadas, ela ganhou um sapatinho, as outras crianças começaram a usar roupinhas lavadinhas, pintadas, né, assim, passadinhas, as casas foram limpinhas, e a professora percebeu que o ambiente daquela escola havia mudado completamente por causa daquele vestido azul. Às vezes, a gente precisa também de um vestido azul na nossa vida, para dar um up, não só na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas da nossa casa, né? Eu fico observando, porque, às vezes, queridas, uma pequena atitude pode mudar toda uma rotina, mas alguém precisa mudar, alguém precisa se levantar para mudar, né? Para causar um impacto. E aí, às vezes, eu espero que Márcia faça, Márcia espera que Graciete faça, Graciete espera que Vera faça, e uma fica esperando pela outra. E as coisas nunca vão mudar, nunca vão mudar. Então, alguém tem que dar um vestido azul de presente para uma pessoa, de modo a incentivar. Eu gostei da palavra do pastor Edson. A Elô não foi parar à toa lá em São Pedro de Aldeia. Com certeza foi o Senhor que a levou para lá para fazer uma grande mudança na vida de alguém. Ela está, né, dando de presente um vestido azul para alguém, e este alguém vai ser mudado, sua casa será mudada, seus vizinhos serão mudados, a região será mudada, porque foi Deus quem levou Heloísa para lá. Vamos ser excelentes, amigas, vamos ser excelentes. Vamos ser as melhores naquilo que a gente faz, né? Porque o Senhor espera que façamos o nosso melhor. Primeiro, porque Ele nos deu habilidades para isso. Segundo, que Ele espera que sejamos resilientes, né? Mulheres de um padrão alto, que queiram realmente fazer diferença, sem esperar que outras pessoas reconheçam, mas assumindo o nosso papel enquanto mulheres do reino. Porque foi para isso que nós fomos chamados. E aí ele citou a Madre Teresa de Calcutá, que não esperou que ninguém fizesse aquilo que era para ela fazer. A gente tem aí mulheres, né? Por exemplo, Ruth, que com certeza não quis abandonar sua sogra, a outra foi embora, a órfã, mas ela quis ficar, e ela tinha um espírito tão excelente que ela mudou toda a história da vida de sua sogra, ganhou de presente um casamento, né? A gente tem a Febe, a gente tem uma Raabe, que aproveitou uma oportunidade de uns espias chegarem na sua cidade para dar um up na sua vida e mudar a vida também de toda a sua família. Então, assim, espírito de excelência. O que Deus tem nos dado é isso, espírito de excelência, né? Então, muitas de nós ainda não descobriu esse potencial. E aí a gente fica com aquela roupinha marota toda a vida, comum, esperando que outras pessoas mudem. Mas, na verdade, somos nós quem temos que dar o primeiro passo, né? Vamos fazer o nosso melhor. O nosso melhor. Aonde nós estivermos, vamos fazer a diferença. Tem muita gente que fala assim, Denise, uma andorinha só não faz voo. Presta atenção, mulheres do reino. Uma mulher só faz grandes voos, faz muitos voos. Pode ter certeza que faz diferença. Nós vamos orar nesse momento para nós encerrarmos a nossa parte, mas Verinha quer deixar uma palavra. Verinha, abra o microfone, Verinha. Sim, abri. Boa noite, tem muita gente linda aí, né? Hoje chegou depois, a Márcia, que bom ver você. E, assim, hoje foi, assim, maravilhoso. Cada palavra, cada mensagem aqui, cada palavra que o pastor disse, né? Sobre as cuidadoras. E, muitas das vezes, eu já passei por isso no início, quando eu entrei para as guerreiras, eu cheguei a reclamar com você, porque eu orava, mas a pessoa não orava por mim.
E um dia eu lembro muito bem que você disse, Verinha, um dia isso tudo vai ser diferente. Continua, mesmo que a pessoa não ore, continue fazendo o seu melhor. E é desse jeito que a gente faz. Nós não temos que esperar, fulano não faz, eu não vou fazer. Fulano não ora, eu não vou orar. Não importa o que a outra pessoa está fazendo, o que importa é você. Hoje pela manhã eu estava ouvindo, eu fico trabalhando e ouvindo pregações, ouvindo louvores, e eu anotei aqui que diz: o mau caráter da outra pessoa não pode mudar o seu caráter. A atitude da outra pessoa não pode mudar a sua atitude. Você tem que espelhar em coisas boas. Mas se a outra pessoa não é, faça a sua parte. Faça o seu melhor, dê o seu melhor sempre. Cada vestidinho que eu faço como se fosse para mim, eu fico encantada quando eu finalizo. Às vezes eu passo mal quando eu não consigo fazer algo com excelência, porque eu olho e falo, uma coisa ruim eu não ia querer comprar, como que eu posso oferecer para uma outra pessoa? Então, no reino, é muito com mais excelência que nós temos que fazer. Como que nós vamos querer algo de uma pessoa se nós não damos o nosso melhor? Como que nós podemos exigir de alguém oração se a gente não estiver orando? Então, eu cuido das minhas meninas, eu tenho visto o diferencial, e na minha vida, na minha casa, com meu marido, com as minhas filhas, porque eles têm olhado para mim e têm visto postura. O meu esposo, eu tenho passado dificuldades, muitas coisas, mas na minha postura de oração, no final de semana eu consegui levar ele numa consagração. E hoje, eu conversando com ele, eu estou tendo mais liberdade de conversar com ele, onde Deus está quebrando todas as correntes, onde Deus está abrindo portas. Mas porque eu insisti, independente, ele não queria oração, ele não queria conversar, ele não queria que eu orasse, mas eu vou continuar, porque é a minha postura. Eu não posso deixar de fazer porque a outra pessoa não faz. Ele não ora, ele não é evangélico, mas eu sou. E eu tenho que tratar ele com respeito, eu tenho que ter a submissão do meu marido, independente se ele é cristão ou não, mas eu sou mulher do reino, então tenho que fazer o meu papel de mulher do reino. É isso que eu quero deixar e até a próxima aula. Gente, que coisa boa essa aula de hoje. Meu Deus, que delícia. Cada encontro, né, cada capítulo, um ensinamento maravilhoso para ficar guardado em nossos corações. Eu vou pedir para a nossa querida Graciete orar e depois eu vou pedir ao pastor Edson para nos despedir com a bênção apostólica. Amém? Todas felizes, todas satisfeitas? Amém? Pode orar, Graciete. Eu acho que ela saiu, ou a impressão minha? Ah, não saiu não. Pode orar, Graciete. Abre o microfone. Ah, sim. Só um minutinho. Eu queria dizer para vocês que está gravando, né? Então, por esses dias eu vou colocar lá no canal do YouTube, e aí vocês podem, se quiser, assistir novamente, ou até mesmo compartilhar o link com alguma amiga. Sempre tem amigas que precisam assistir esse tipo de assunto, a gente pode edificar a vida delas, né, com esse assunto maravilhoso, com essa ministração maravilhosa. Eu quero agradecer o pastor Edson, que sempre é tão voluntário a ministrar sobre a nossa vida, né? Ele apoia, né, esse nosso trabalho com as guerreiras de oração, nosso amigo aí de muitos anos, e todas as vezes que o convido, ele está sempre assim, voluntário. Deus abençoe, pastor Edson, sua casa, sua vida, sua família, seus bens, que tudo corra bem contigo, né? E que Deus possa continuar lhe abençoando cada vez mais. Pode orar, Graciete. É que eu vim aqui para fora para poder não ter interferência. Estava sentada fazendo as minhas coisas e participando, né? Mas aí aqui fora a gente tem mais liberdade. Ninguém atrapalha. Fala, o meu vestidinho está praticamente quase pronto. Assistindo. Lindo! Depois eu posto lá.
Então vai ser um vestidinho que vai ficar para a história, porque foi feito aqui, né? Durante a administração. É isso aí. Isso aí, isso aí. Vamos lá, oremos. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade, por este curso, por tudo que temos aprendido aqui, Senhor. Como temos aprendido com o estudo desse livro, com este curso, Senhor, como seria bom, Senhor Jesus, se todas nós viéssemos a ouvir, a participar, porque a gente tem aprendido bastante. Sabemos que o Senhor quem preparou este curso para que nós venhamos crescer espiritualmente, Deus. Obrigado, Senhor, por tua filha, por esta visão que ela tem. Obrigada pelo pastor, Senhor Jesus, que se dedicou, que está sempre nos auxiliando, nos orientando, mostrando, Pai, as verdades que precisamos aprender, porque a nossa vida, nós aprendemos dia após dia. A gente nunca está completo, Senhor, todo o tempo estamos aprendendo. E o Senhor tem nos mostrado, tem nos ensinado, tem nos capacitado, Senhor. Muito obrigada, Deus. Que cada uma de nós, nesta noite, venhamos, Senhor Jesus, mostrar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas para toda a humanidade com excelência, que tudo que vier às nossas mãos, nós venhamos fazer, Senhor Jesus, com excelência, seja em qualquer área, em qual área for, Pai, seja na vida espiritual, na vida cotidiana, Senhor, que tudo venha a ser para glorificar e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Seja conosco durante todo o restante desta noite. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Que as bênçãos da Santíssima Trindade sejam sobre todas as guerreiras de oração, sobre todas as mulheres do reino, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Todas dizem amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Um ótimo final de semana. Para todas nós. Da melhor forma. Sejam excelentes, né? Mulheres virtuosas, valorosas na presença do Senhor. Beijo Amém. grande. Beijo. Graças a Deus. Paz. Paz para todas. Amém. Paz, Lili. Paz, Elô. Paz, Laura. Elisângela, Nandi Jaira, Leide, Márcia, Pastor Edson, todos, né? Graci, Raquel, Josélia, né? Todos sejam abençoados aí na presença do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Beijo.